Conversa Política de hoje traz para você uma das vozes mais firmes da esquerda, daquela esquerda bem à esquerda mesmo. Eu estou falando do Herbert Amazonas. Ele que já foi do PSTU e agora está no PSOL. A gente conversou sobre tudo aqui, mas principalmente as relações com o PT, candidaturas, vida na política e os principais problemas aí que a gente está vivendo na sociedade nesse momento. Você não pode perder. Se a população tivesse entregue esse mandato na nossa mão, claro que a situação hoje estaria muito melhor, tenho certeza. O Herbert Amazonas é do Amazonas? Sim, sou manauara, eu nasci ali na Ferreira Pena, não deu tempo nem de eu chegar no hospital, nasci em casa. É mesmo? Como é que foi a infância do Herbert? Como eu falei, né, nasci ali no centro da cidade, eu fui criado ali no centro da cidade também, eu estudei do jardim da infância até o final do ginásio ali no Instituto de Educação do Amazonas. No IEA. No IEA. Era uma grande escola, né? Fui criado ali no centro, como eu te falei, e do jardim da infância até a 8ª série ali no IEA, e aí o 2º grau já terminei em outra escola. Agora, Herbert, como é que o Herbert teve esse contato com a política? Hoje você é uma voz, né, da esquerda, gerações e gerações ouviram você falar nas campanhas, mas como é que o Herbert, de repente, acordou e começou a se envolver efetivamente com a política? A minha trajetória, eu começo, logo que eu saio da minha adolescência, eu começo a trabalhar, né, nas fábricas. E logo na década de 80 começa a efervescência política, né? Vem as mobilizações, final da década de 80. Fábricas ali no início da Zona Franca mesmo, né? Começa da Zona Franca, aí começa a efervescência política, final da década de 80, no sul do país, São Paulo, e Manaus também, no começo de 80, da década de 80, começa as mobilizações aqui em Manaus também, e em 85 tem um grande boom aqui, de uma gigantesca greve aqui no Distrito Industrial, né? A classe operária explode aqui no Amazonas e eu faço parte dessa grande explosão do proletariado amazonense, né? E daí surge a minha participação nas lutas e na construção aí da luta dos trabalhadores aqui em Manaus. Quantos anos são Eu isso, tinha uns 24, por aí. Ou seja, sua vida inteira foi envolvida aí nisso. Foi. Aí participei já na construção, no desenvolvimento da construção do Partido dos Trabalhadores, do PT, né? E aí fui, nesse período, também diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, aí, que era uma grande força na época, né? Quem dirigia praticamente as lutas, não só do Sindicato dos Metalúrgicos, mas como também organizava e ajudava a organizar as outras lutas, era o nosso sindicato, luta de moradores, luta do movimento dos sem-teto, boas outras categorias corriam com a gente lá, porque a gente era um grande centro de lutas, era o nosso sindicato. Ou seja, ali na década de 80 ali. Né? Década de 80 a gente concentrou ali todas as lutas e que dá início à construção da Central Única dos Trabalhadores, hoje a CUT, né? E ali é um grande celeiro de organizar as lutas do estado do Amazonas, professores, químicos, várias outras categorias passam ali pelo quartel-general, que era o Sindicato dos Metalúrgicos. Agora, naquela época, que foi uma época em que a gente começou a falar de diretas, né, que foi a eleição do voto direto, quando a gente começou também a construir essa nova Constituição que está em vigor hoje, quer dizer, foi um momento de reconstrução do país, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa reconstrução para quem viveu na esquerda naquele momento. Porque se a gente for olhar na história,
né, o movimento que instituiu o regime militar, ele foi exatamente para tentar coibir esse avanço da esquerda, né? Lá naquele passado. Né? E aí, de repente, na reconstrução desse movimento democrático, como é que vocês se viam? Vocês tinham medo ainda ou não? Ou isso, de alguma forma, vocês tentaram se inserir ali? Isso já era um processo de rompimento, né? Daquela estrutura ditatorial, né? Vigente da época, né? Então, a primeira leva que se chocou com a ditadura militar é o movimento estudantil, né? Que você tem várias vítimas, tem vários desaparecidos. Isso aí tá na história, né? Que os militares vitimizaram, deram fim, vários companheiros estudantes, né? Então a primeira leva que se enfrenta com os militares é a juventude, né? E já no final da década de 70, aí que vem o grosso do proletariado, que é a colher... foi quando vocês entraram, então. É a colher de cal na destruição mesmo, na derrubada do regime militar, que é onde vem o grosso do proletariado que marcha contra o regime, né? E aí é quando você tem, né, toda a reviravolta na democracia, né, na retirada dos militares do poder, na redemocratização do país, onde você retoma de novo a rédea da democracia, o Congresso Nacional, vem toda a história das diretas já, mas você já respira, né, os ventos democráticos no país, a reestruturação do país, né? E você é onde pode já ter um país já com uns ventos mais democráticos, já fruto de toda essa luta da juventude, dos estudantes e também da grande mobilização do ABC paulista, dos metalúrgicos a nível de sul do país, que mete a pá de cal, enterrando de vez a ditadura militar, que foi aí um atraso de décadas, né, no país. Agora, Herbert, como é que era a organização de vocês aqui no Amazonas? A esquerda, nesse mesmo momento em que o Brasil fazia essa organização, ela também se conseguiu... Como é que era esse movimento? Era muito pequeno, tinha muita gente? Como é que vocês se organizavam, conversavam? Era mais um movimento mais... de estudante, né? Um movimento também mais religioso na igreja. A Igreja Católica, ela tinha uma participação bastante significativa na construção. Só para você ter uma ideia, a oposição metalúrgica, chamada Puxirum, ela se reunia nos porões da igreja ali na Joaquim Nabuco. Para tomar o sindicato do Pelego, os companheiros reuniam ali no porão da Joaquim Nabuco para... Ou seja, a igreja participando efetivamente. Dava as condições, a estrutura, os local para se reunir, para poder se preparar para tomar o sindicato da pelegada lá, né? Eu entrei depois, eu não participei dessa tomada do sindicato, né? Eu já entrei no sindicato, a companheirada já tinha tomado dos pelegos, né? Eu já entrei, era a segunda ou terceira gestão da direção. Você fala do sindicato metalúrgico. Dos metalúrgicos. Mas para você ver que a estruturação, a organização do movimento operário, né? Ela se dá início com a colaboração da Igreja Católica aqui. Interessante. E aí você tem esse passo muito importante da reestruturação, né, a nível nacional do movimento sindical e político, onde você cria a estrutura sindical e também cria a estrutura política, que é o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores. E aí você foi, em que momento você foi para os Correios? Como é que foi? E depois você acabou virando presidente lá do sindicato, não foi isso? A minha ida para os Correios, ela já se dá pela questão já de várias greves que eu já tinha feito em várias fábricas. Aí existe uma história de lista negra, né, dos empresários, né?
Então, com várias demissões, você começa a ir para a lista negra. Ó, não dá para arranjar emprego para esse camarada, que ele vai parar a fábrica. Olha, ele fez aqui, vai fazer aí e tal. E aí vários companheiros Ou seja, você foi para a lista negra de um monte de empresa. De um monte de empresa. Aí o que aconteceu? Você tem de sobreviver, você tem família, você tem filho. Aí o que eu tinha de arranjar emprego, né? Aí fui fazer os concursos. Fiz concurso da COSAMA, fiz concurso dos Correios, fiz concurso do IBAMA, entendeu? E aí desses tudinho que eu fiz, eu passei, e aí eu achei melhor ir para os Correios. Dos que eu passei, escolhi ficar nos Correios, né? E mesmo nos Correios, eu já fui demitido também por causa de greve. É mesmo? Aí eu entrei em 85, né? Nos Correios, certo? E já fui demitido, e aí depois fui reintegrado também, porque a minha demissão foi em 85, né? E a gente ainda não tinha derrubado os militares ainda estava ali, né? Ainda estava na briga ainda para derrubar os militares. Aí quando vem a Constituição, certo? Aí eu sou anistiado politicamente também, né? Porque foi uma demissão política, porque a gente participou das movimentações de greve, e aí era proibido a gente fazer greve, né? Porque era funcionário público. E aí o que aconteceu? Quando vem a derrubada dos militares, aí vem a anistia política desses trabalhadores que tinham se pronunciado contra o governo, contra o regime, e nós fomos anistiados politicamente. Aí eu fui perdoado pelo governo e aí voltei de novo para os Correios. Que história, hein? Aí, porque o patrão não perdoa, né? O patrão ele quer você sim senhor, não senhor. E aí essa é a história da gente aí. E quando foi ano passado, eu me aposentei. Quantos anos de Correio? 35, né? 35 anos de Correios. O que você tem, o que você lembra aí dessa trajetória nos Correios, Herbert? Eu lembro tudo, né? Quando eu entrei, trabalhamos, né? Construímos uma empresa respeitada, construímos uma empresa que, aonde você imaginar, a gente alcança o cliente. Eu já trabalhei interior, cara. Você conhece o nosso estado? Sim. Conhece? Você conhece voadeira, né? Sim. Imagina uma voadeira que você está andando ali a 20 quilômetros ali numa floresta, aí você olha na nossa floresta, uma casinha lá encravada no meio da selva, a gente entrega lá naquela casa um Sedex, cara. Entendeu? Aí o Bolsonaro quer privatizar essa empresa. Como esse companheiro lá ribeirinho, lá encravado numa floresta daquela, vai receber, entendeu, um remédio dele, que está doente, precisando? Entendeu? E como é que essa vai? É uma visão, né, Herbert, que, assim, quem defende a privatização precisa ter um olhar social, né? Eu falo isso da Petrobras, eu falo isso da água, né, dos principais bens. E eu entendo que os Correios também fazem esse serviço essencial. Né? Da Caixa, do Banco do Brasil. Todo mundo quer um serviço melhor, a verdade é essa. Porém, esse lado social, que vai além do lucro, né, isso precisa estar muito claro, né? Porque senão a gente perde. Sim, porque tem de ter claro que isso aí é uma questão do bem-estar das pessoas. Não importa onde ela esteja, né? Porque, olha só, a gente está muito acomodado aqui na cidade e a gente hoje aqui liga, o cara traz aqui na nossa casa um remédio, uma pizza, um sanduíche, alguma coisa, o Uber rápido, vai... né? Traz. Cara, mas tem local que não tem a mínima condição. Mesmo a gente levando lá no interior, leva às vezes uma semana, 10, 15, 20 dias para a gente chegar para entregar um objeto. Imagina a nossa região com essa cheia, para um companheiro chegar numa localidade. Às vezes leva 30 dias com essa situação. Aí um governante insensível, ele não consegue compreender a realidade do país que ele vive, cara.
E nós temos de ter essa compreensão, nós temos de ter esse entendimento, entendeu? Que o cara precisa tomar uma injeção, que ele precisa tomar um remédio. Estou falando de questões de imediata, que é uma questão de um primeiro socorro, Sim. né? E que ele não pode se locomover, precisa tomar um remédio, e precisa de um serviço desse rápido, como um correio. A gente faz esse serviço. Agora, Herbert, dentro do Correio você também fez política. Queria que você falasse um pouco como é que era fazer. Não, é complicado, porque a direção da empresa é governo, certo? Como agora, por exemplo, o governo Bolsonaro retirou de 88 cláusulas do acordo coletivo da categoria, eles tiraram, das 88, eles tiraram 50 cláusulas. Então, tiraram, por exemplo, creche. A mãe que tem de trabalhar e precisa deixar o filho na creche, tinham tirado creche. Enfim, vários ataques, reduziram. E aí o sindicato vai lá e... O sindicato tem de brigar, batalhar e tudo. E hoje é uma situação de recuo muito grande, né? Se você visse há uns anos atrás, o pessoal falava, o Correio vive parando. Por que vive parando? Porque, conforme a empresa atacava, a gente respondia com as paralisações para não deixar retirar os direitos, né? Hoje, por exemplo, desde 2011, não tem concurso público. Você entra numa agência de correio, o acúmulo de objetos bate às vezes no teto e não tem carteiro suficiente hoje para entregar as correspondências. Os objetos. Porque o governo não faz concurso. E você vê que o desemprego é enorme no nosso país. Então, há uma represa, né, de desempregado enorme no nosso país e onde há uma demanda grande, parada aí, precisando de gente para trabalhar. Os Correios é uma delas. Mas você acha que a privatização é ruim para o... É bastante. É bastante. Porque você vê... eu não vou nem falar para você. Você pega, faz um levantamento onde que tem correio privatizado no mundo. Vou te dar uma ideia. Não tenho nem ideia. Não, vou te dar uma ideia. Tu não vai encontrar 5 no mundo todo. Porque é considerado serviço essencial. É um serviço essencial. Ou seja, tem um papel social. Nenhum país quer entregar esse filé na mão de nenhum empresário. Isso é um filé. Nenhum país quer entregar isso na mão de nenhum empresário. Entendeu? Eles querem ter o monopólio desse serviço. Porque ele é um serviço, a priori, né, é um serviço essencial para a nação. Então, todo o governo sério, responsável, ele quer deter esse serviço para ele, claro, público, controlar, né? Estatal, né, ter o controle desse serviço. Ele não vai privatizar. Então, se você procurar, você não tem a nível mundial as principais potências, nenhuma desses de Correios entrega esse tipo de... privatizado, não é. Bom, e aí o Herbert entra para a política partidária efetivamente. Você se filiou ao PSTU em algum momento? Sim, sim. Na década de 92, por aí, nós fomos expulsos do PT. Certo? Por quê? Conta logo essa história. A corrente que eu participava, nós fomos expulsos do PT. Qual era a corrente? Era a Convergência Socialista. E aí nós resolvemos criar um partido, né? Mas por que vocês foram expulsos? Lembra? Foi o problema maior do que aconteceu, foi na época do Fora Collor, entendeu? O PT, a direção do PT achava que a gente não deveria chamar logo Fora Collor. Não deveria entrar na briga? Não, de chamar o Fora Collor. Ah, de chamar o Fora Collor. Entendeu? Ele queria que chegasse a eleição, como o Collor já estava muito desgastado já deixa ele aí. Havia as eleições e a gente não. Vamos tirar. Vamos para a rua chamar o Fora Collor e tal. E aí eles começaram a dizer que se a gente insistisse nessa palavra de ordem, a gente ia ser expulso do partido. Nesse meio tempo, veio o movimento estudantil,
certo? Assumiu essa bandeira? Assumiu essa bandeira e o menino do Rio de Janeiro lá, Lindenberg? o Lindenberg, ele aparece como um furacão dessa mobilização, o Lindenberg, e leva a juventude e faz uma grande manifestação para os estudantes a nível nacional e acaba o Fora Collor, entendeu? Virando uma grande mobilização. Os caras pintados, né? Dos caras pintados. E aí acontece a saída, mas o que é que aconteceu? Mesmo assim, mesmo a Partido dos política Trabalhadores da gente dando certo, que era o Fora Collor, certo? Os companheiros do PT expulsam a gente do PT. Mesmo assim. Porque a gente não seguiu, entendeu? A ordem deles, a ordem do Lula, na época, que não era para chamar a mobilização do Fora Collor. Bom, aí... Aí nós fundamos o PSTU em 94. PSTU. Fundamos o PSTU e viemos construindo o PSTU em 94. E aí nós demos uma guinada boa na construção do PSTU, deu uma visibilidade grande o PSTU. Nós construímos uma central sindical. O PSTU começou com um selo de um radicalismo muito grande, nós inclusive ganhamos vários sindicatos do PT, entendeu? Da CUT. Nós chegamos a ter uma visibilidade bastante grande. Dirigimos vários sindicatos de serviço público, né? Tivemos uma disputa grande, inclusive com algumas entidades do Partido dos Trabalhadores. Vocês, de algum momento, dentro do âmbito sindical, vocês disputavam com eles o comando de alguns sindicatos? Algumas entidades, sim. Entendi. E aí a gente chegou a ter uma visibilidade boa. Mas o partido, quais foram os grandes, digamos assim, as grandes conquistas do PSTU que você pode citar? Assim? Conseguiu eleger grandes nomes? O que vocês têm de referência? É porque, como eu te falei, a prioridade mais, né, do partido foi mais a questão do mundo sindical, essas coisas todas. E aí então vocês fizeram um partido para poder ter representações sindicais. Mais no mundo sindical. Entendi. E aí, até aí tudo bem. Só que quando veio agora a história do golpe, a questão do governo Bolsonaro, esse ataque que houve na democracia aí no Brasil, né? Houve vários problemas, né? Inclusive a minha saída, né? Ela se dá mais lá atrás já por causa de problemas mais ou menos nessa ordem da falta de resposta do partido a respeito da questão dos ataques, da questão de responder à altura na política daquele momento. Bom, antes da gente chegar lá, eu queria que a gente falasse um pouco ainda da tua presença dentro do PSTU. Foi pelo PSTU que o amazonense te conheceu. Sim. Porque foi a partir dessa tua experiência no PSTU que nós começamos a enxergar o Herbert nas eleições como o candidato, né, aquele candidato mais à esquerda, ali intransigente nas suas posições e tal, que ia para os debates, que marcava posição. E, na verdade, muita gente só assistia os debates de TV porque queria ver sua atuação ali. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento mais midiático da tua vida. Sim. Você acabou virando uma pessoa conhecida na cidade, não, Herbert? A minha atuação, ela não só na questão, por exemplo, política, né? Eu tenho uma atuação firme, tanto no movimento sindical, na hora de defender os interesses, os direitos da classe trabalhadora, eu sou firme, eu não brinco, eu não relaxo, né? E a questão política, ela é o mesmo jeito, é a mesma coisa, né? Então, na questão política, você tem a possibilidade maior de mostrar o seu trabalho, de mostrar de que forma você vai fazer essa representação. Por quê? Porque ali você está debatendo com os outros candidatos que governam a cidade, ou que já foram prefeito, ou que já foram governador, ou que já foram senador.
e que você tem a possibilidade de discutir a questão da moradia, a questão do salário, a questão das condições de vida do Estado, né? E está todo mundo assistindo, E está todo mundo atento, exatamente, está todo mundo assistindo ali. E que a discussão que eu faço, nenhum outro trabalhador, nenhum outro candidato não faz com eles naquele nível. Eu nunca vi nenhum candidato da classe trabalhadora fazer a discussão que eu faço quando eu pego eles no debate. Tanto é que às vezes eles mesmos falam para mim, pô, tu pega muito pesado com a gente e tal. Não é pegar pesado. Eu estou cobrando dele, entendeu? Uma política pública que é referente a nós trabalhadores. Né? Que você anda num bairro aí, não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem uma infraestrutura decente do que quando você entra num bairro de bacana tem. Cara, tem local que você entra, que você vê fezes rolando pela rua. Nós estamos no 2022. Olha quando os caras querem e fazem. Você vê aí os Prosamin da vida, como é tudo bonitinho. No mínimo, era para nossa cidade ser cheia desses prédios. Desses prédios. Desse mínimo, isso aqui é um mínimo de infraestrutura. E tem condições de fazer se os caras não desviassem dinheiro, se não roubassem. Né? Então, a discussão política da candidatura, da minha candidatura a governo, é para mim mostrar que há possibilidade da gente governar, há possibilidade de um trabalhador fazer muito melhor do que esses camaradas fazem. Pois é, e aí entra um aspecto que eu queria que você falasse um pouco. Você acredita, ou melhor, como fazer acreditar para o eleitor que você, o PSTU, ou a ideologia que você defende, tem condições de governar uma cidade, governar um estado? Como é que você enxerga? Esse que é um desafio, isso. Sim, é um desafio. O problema Porque as pessoas estão acostumadas, e aí vou fazer só um parênteses para ficar melhor, a votar naquelas pessoas que, de certa forma, elas acham que tem mais experiência, ou porque, como você falou, já foi prefeito, não sei o quê. O cara acaba repetindo, né? Deixa eu te falar. Infelizmente, não é muito assim que elas acreditam, né? Elas são induzidas a acreditar. Vou te falar, hoje é segunda, eu acho que foi quarta-feira, eu passei ali pelo São Francisco, aí eu vi um aglomerado, eu acho que tinha umas 200 pessoas numa casa, e eu tive de parar, porque o pessoal estava atravessando a rua. Certo. Eu perguntei. O que está acontecendo? Eu esperando ali, eu disse, o que é isso? Se o candidato está dando rancho para nós. Que isso? Era uma quarta-feira, ou era quinta, 10 horas da manhã, o cara dando rancho. Agora eu te pergunto, essas pessoas, elas vão analisar alguma discussão política? Assim, com certeza são influenciadas. Não sei se chegam a cravar, né? Mas certamente o rancho ele faz uma, agora eu te pergunto, ele faz uma pressão no voto. Agora ali, eu te pergunto, tu conhece o bairro São Francisco? Conheço. É um bairro carente? Miserável? Não. Não acho. Para estar recebendo rancho? Também não acho. Tem outros lugares muito mais necessitados. Eu estou te falando que eu andei em local um tempo aí que o cara fezes pela rua, pô. Lá no São Francisco eu não vi fezes pela rua. Não tem. Então é uma situação estruturada, né, de compra de votos. É isso que você quer dizer, né? É um absurdo. Então, a questão eleitoral no nosso país e no nosso estado é complicado. Você falar em processo eleitoral e disputar voto conscientemente, principalmente da população pobre. É complicado. Entendeu? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre segurança pública, né? E aí a pessoa estava dizendo exatamente isso para mim. Álvaro, quem é que é assaltado? Quem é a vítima? Sim. É o mais pobre. Sim. É ele que perde o celular dele no ponto de ônibus. É ele que sofre o arrastão dentro do ônibus. É a dona de casa que está saindo para o trabalho às 5 horas da manhã na parada de ônibus, é assaltado. São essas pessoas. Né? Então, a pessoa menos provida de situação é a que mais sofre, né, as consequências disso tudo. Né?
É interessante. Porque quem já tem as condições de vida melhor, né, ela não está exposta a essas condições, porque ela já mora num local decente. Usa um carro e tal. Já tem toda a questão da infraestrutura, a condição pelo Estado da segurança pública garantida. Bom, vamos voltar aqui, porque a gente foi navegando, a gente saiu um pouco. Bom, aí a gente volta para as eleições. O Herbert foi candidato quantas vezes? Lembra, pelo menos? Não, mas eu estava conversando... Quantas para deputado, quantos para... Eu estava conversando pelo menos para governador e para prefeito. Parece que para governo foi umas 5. E para prefeito umas 3. E para vereador uma ou 2, uma coisa assim. E o que você tirou dessas experiências todas? Porque assim, uma coisa é certa, Herbert, você é, de fato, alguém que faz parte da história política do Estado do Amazonas. Eu acho que daqui como a gente ouve falar de alguns candidatos a Senado, que tinham discursos fortes no passado, até hoje a gente ouve isso, né? Você será com certeza uma das pessoas que será lembrada, aí, apesar de ainda estar na vida política, né? Está inclusive pré-candidato ao governo novamente. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, eu queria que você... primeiro, isso te aproximou do poder, né? Você acabou conhecendo todos eles, né? Conheço há muito tempo, né? Sim, há muito tempo, né? Conheço desde o tempo do movimento sindical, né? Que às vezes tive de reunir com Gilberto, né? Com o próprio Eduardo, por questões sindicais, essas coisas, né? Com Alfredo, quando governava, foi prefeito. Não, Amazonino nunca reuni com ele por questão nenhuma. Mas o Gilberto, Eduardo, Alfredo, já tive de participar de reunião para discutir questão de moradia, invasão de terra. E mesmo eu dirigente sindical, né? De correr. Participar. Que pensa, bora lá, te ajudar, então bora. Aí acabava tendo de ir, né? Mas essa participação minha nesses processos sindical, político, ela todo tempo ela é uma tarefa que me deram, né? Você enxergava isso como uma missão do partido? É uma tarefa que me deram, né? Vai lá e tu vai participar lá da greve e tal, e aí tu vai fazer isso. Eu vou. Vai ter eleição e tal, tu vai sair, vai para candidatura tal, vou. É uma tarefa que o movimento me colocou. Isso nunca foi projeto particular meu, entendeu? Era como uma missão que me deram. E eu abraçava com o maior carinho como me deram. Às vezes, uma missão como aquela ocupação lá do Carlinho da Carbrais, um exemplo. Herbert vai ajudar os companheiros lá no Carlinho da Carbrais. Hoje é o Grande Vitória, não é isso? Não é o Grande Vitória ali? Não. Não, é lá no Carlinho da Carbrais mesmo ali. É Rio Piriri. Vai lá que o pessoal está precisando de ajuda. Que aí você pega bomba, os caras jogam de helicóptero bomba e tal. Aí eu poderia nunca vir voltado ali, como um colega morreu, como gente morreu. Que é mais perigoso do que uma campanha eleitoral, é ou não é? Sim, com certeza. Né? E a gente teve de ir. Ia, que era uma tarefa, né? Que os companheiros, as companheiras pediam, que estavam precisando de ajuda. E assim foi a nossa história, tanto no movimento sindical, né, nos movimentos populares, e as tarefas das candidaturas que houveram no decorrer desse período aí, nesses anos aí que eu participei desses processos eleitoral, né? Entendi. Nessa então foi sempre uma missão. Nunca foi aquela coisa do desejo pessoal, ser candidato a governo, nada, nem prefeito, nada. Não, nunca foi. Mas se a população tivesse entregue esse mandato na nossa mão, claro que a situação hoje de boa parte da população pobre estaria muito melhor. Tenho certeza, com a questão da moradia popular, com a questão do saneamento básico, entendeu? Com a questão da saúde, da educação, muito melhor do que estão hoje. Por quê? Porque o nosso estado é o 5º, 6º estado em
situação econômica, financeira. Então, tem condições da gente ter um Estado bem estruturado, entendeu? Em condições muito melhor do que vários estados do nosso país. A gente tem uma economia que dá para você ter uma situação e uma população bem financeiramente. Acontece que a gente tem uns governantes aí da pior maneira possível aí. Infelizmente, essa população também aí entope esses camaradas de voto, os caras desviam o dinheiro, roubam, faz o escambau. Ó, em plena pandemia, você viu muita gente aí hospitalizado já de novo, né? O governador brincando, pulando, se divertindo, tripudiando com a gente lá em Parintins. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. A gente está em uma crise enorme, economicamente, financeira, ambiental. Morreu duas pessoas que lutam pelos povos indígenas aqui. Está aqui uma situação complicada. O governador brincando, pulando. Agora, Herbert, lá em Parintins. Agora, você falou agora de conflito, me veio agora esse último episódio, né, em que um cidadão ali da extrema-direita, né, visualizou uma festa em que os motivos eram de esquerda, parou, aquilo ali, houve uma discussão, pelo que a gente pôde ver nos vídeos, ele foi, quando voltou com uma arma e ambos trocaram tiros, ele matou o cidadão lá, o cidadão atingiu ele, eu não sei se já morreu, mas estava lá para morrer. Como é que você enxerga essa radicalização da política, Herbert? Não, há um descontrole enorme, né? Se você observar, nós temos um governo que, a partir de que tomou posse, há um descontrole emocional gigantesco nas pessoas, né? Eu tiro isso por onde eu trabalhei. Eu trabalhei 35 anos no local de trabalho, no Correio. Tem colega, por causa de política, nunca deu um ai, mas chegou a agredir outro fisicamente por causa do governo Bolsonaro. Agora, recente. Poucos dias. Entendeu? Quer dizer, pessoas que antes participavam ali, mas não falavam nada? Não, nunca falaram nada. Aí, por causa do governo Bolsonaro, agrediu outro. Inclusive evangélico, envolvido em religião. Se fosse um drogado, se fosse um alcoólatra, tu podia dizer, não, o cara estava bêbado, estava sob efeito de droga, agrediu o colega, porque... Mas não, evangélico. Mas é engraçado ouvir você falando isso, porque você vem de um partido extremamente radical, né? Qual é a diferença do radicalismo do PSTU para esse radicalismo que a gente vê hoje, tanto de esquerda quanto de direita, porque tem dos dois lados, né? Pois é, mas você não vê, por exemplo, um radical de esquerda ou de extrema esquerda agredindo fisicamente ninguém. Você pegar em qualquer momento, aqui em Manaus mesmo da história, quem você viu um cara extremamente de esquerda agredindo ou socando alguém? Não, vou te corrigir, teve o caso lá do interior de São Paulo, que o cara empurrou o empresário lá, o cara bateu a cabeça, o cara foi até preso, né? E também foi um momento ali de uma discussão entre eles, salvo engano, não é tão recente, né? Inclusive o Lula agora, recentemente, fez uma certa deferência a ele, porque a questão ali envolvia o nome do Lula e tal, aquela coisa toda. O que eu estou querendo dizer, Herbert, assim, é porque a gente está, de fato, vivendo um radicalismo. Isso aí é fato, né? E eu vejo que, muitas das vezes, a gente tenta dizer que isso é de um lado, não é do outro. E o meu entendimento que é dos dois lados. Ainda que o da direita, a gente não tinha... E eu concordo com você, a gente nunca viu, pelo menos num passado recente, ninguém assim com um pensamento mais à direita indo para as vias de fato. Isso é um negócio muito recente, né? Agora, a esquerda sempre foi muito contundente. E aí eu vejo uma diferença, né? A oposição da esquerda foi muito nas palavras, na atitude, mas eu nunca vi tanto também em violência, né?
E é isso que eu acho que o PSTU era aquela coisa do discurso firme e tal, mas não tinha violência, né? Não tinha violência física. Talvez verbal sim, mas violência física não. Não, nunca... por exemplo, eu militei no PSTU há muitos anos. Nunca ninguém agrediu ninguém. Né? Nunca ninguém agrediu fisicamente ninguém, né? Nem aqui, nem a nível nacional. Mas quantas vezes tentaram agredir a gente? Por exemplo, a força policial. Qual a agressão pior que a esquerda sofre do que a própria instituição, força policial agredindo a esquerda em ato público? Agora mesmo, nesses atos que nós tivemos ultimamente, de vez em quando eu tive problema com a PM aqui, porque na hora deles fazerem a segurança, entendeu? Eles ficam negligenciando, o cara fura a fila, eles tentam furar o bloqueio. Aí eu tenho que estar falando, pô, não pode deixar fazer isso, o cara machuca alguém e tal. Aí o cara se faz de desentendido e tudo, entendeu? Entendi. Porque tem gente que ele passa e qualquer hora pode bater alguém do jeito que passa ali, e ele está ali para fazer o cordão de proteção do movimento. E qual é a receita que o Herbert, que vem desse posicionamento mais extremo de esquerda, dá para a gente poder manter essa política? Eu acho que não é anular o pensamento. Eu acho que o pensamento de direita, o pensamento de esquerda, eles têm que coexistir em algum momento e tem que se respeitar. Mas é preciso estabelecer um limite aí, Herbert. O que você acha que está faltando para a gente conseguir, digamos assim, equilibrar essas forças? A situação é meio... Nós estamos vendo um momento complicado, que eu não vejo um momento de equilibrar. Não tem como. Eu não vejo. Eu vejo que talvez essas coisas, elas cada vez mais vão piorar mais. Né? Porque, como eu observo assim, você não vê mais grandes manifestações da classe trabalhadora. O que impõe respeito, entendeu? A esse tipo, que faz intimidar as grandes marchas do trabalhador, as grandes manifestações opulentes mesmo da classe trabalhadora. Isso mete medo, entendeu? Se você não tiver isso, se você não vê os trabalhadores em peso, mobilizado, parando o país, de pescoço grosso, você vai ter o inimigo fazendo essas coisas. Então você acha... Agredindo, dando tiro. Então você acha que, na verdade, houve um enfraquecimento dessa esquerda e, por isso, hoje, a gente perdeu esse equilíbrio. Perdeu esse equilíbrio. Eu vejo que nós, os trabalhadores, nós estamos recuados. Nós não estamos na vanguarda. Para você ver, nós estamos esperando eleger o Lula, certo? Nós estamos esperando a eleição. Mataram um companheiro nosso. Era para o país estar parado. E não foi só esse. Mataram um indígena, mataram um companheiro de luta, mataram um cientista. Era para a gente estar parado o país. E a gente está esperando a justiça. Agora você fala, está esperando a eleição do Lula, mas a corrente que você defendeu, ou de onde você vem, tem esse racha aí com o Lula. Já deu para perdoar? Ou vale tudo pelo projeto maior? Pois é. Essa corrente eu saí. Eu já não tenho o mesmo pensamento que os companheiros têm. Eu acho que deve trabalhar na candidatura do Lula. Eu acho. Ponto. Acho que a gente tem de eleger o Lula. Certo? Temos de trabalhar a candidatura do Lula. Certo? Agora, a questão do Lula, ela é uma questão democrática. Certo? Mas mesmo com a eleição do Lula,
se abriu a comporta desse tipo de comportamento bolsonarista. Esse tipo de comportamento nós só vamos barrar, entendeu? Com a questão da evolução do movimento operário, com a evolução, o crescimento das lutas, das mobilizações, certo? Porque o que é que acontece, ó? E você acha que o Lula no poder vai dar essa condição, é isso? Não vai dar a condição. Eu digo, vai estimular, sei lá? Eu acho que não vai estimular. O que o Lula vai dar as condições é as condições de vida melhor, condições de melhorar as condições de vida e tal. Mas eu acho que ele não vai dar essas condições da mobilização. Ele vai dar as condições de melhores condições de vida, de aumentar salário e tal, essas coisas todas. Entendi. Certo? Mas ele não vai trabalhar essa questão. É porque toda vez que eu converso com alguém da esquerda, eles são muito reticentes ao período em que o PT esteve no poder, porque houve, segundo eles, isso não sou eu que estou dizendo, né, eu estou falando de comunistas, né? Sim. Conversei com alguns comunistas e disseram o seguinte: o PT nunca foi a esquerda, esquerda, esquerda. Esse é o pensamento deles. O PT é um negócio mais arrumado ali e tal, né? E eles diziam isso para mim. E eles disseram, olha, por exemplo, eles governaram com o centro, né? E botaram gente do centro no processo e tudo mais. Quer dizer, né? É um pouco por isso que eu fiz essa pergunta, porque será que o Lula é efetivamente essa... Tu quer saber o que eles são? Não sei, porque eu quero que você me diga. Ah, tá bom então. Vou te falar. O que é que o PT é um partido social-democrata. Ele não é um partido de esquerda. Ele não é um partido revolucionário. O Lula não é um revolucionário. O Lula é um social-democrata. O que é um social-democrata? É o PSDB. O social-democrata o PSDB. PSDB róseo. Ele botou uma róseo. corzinha diferente. Não é um azul, é um róseo. O que é o social-democrata? Ele não quer aquele salário mínimo muito apertado, é mais light, entendeu? Ele não quer uma aposentadoria muita lá embaixo, ele quer uma mais light, né? Ele quer universidade mais democrática para o pessoal, entendeu? Ele quer uma situação de vida melhorzinha, ele quer que o pessoal tenha uma casa, que amplie a economia mais para a população pobre. Esse é o social-democrata, entendeu? Ele defende o socialismo? Não. PT não defende o socialismo? Socialismo não. Tu é comunista? Não, deixa me livre. Também não. Não, que é isso, para. Entendeu? Não é nada disso. O Lula não é socialista, não defende o comunismo. Ele é um social-democrata. Não pode, quem cobra isso do Lula não parou para pensar e analisar o que ele é, entendeu? Então, é errado cobrar isso dele, não tem por que estar cobrando isso dele. Ele defende isso que eu estou te falando, uma vida melhor para as pessoas, mas dentro do sistema capitalista, onde os capitalistas possam conceder essas condições de vida que não mexam no lucro dos grandes capitalistas, dos banqueiros. Ou seja, ele enxerga isso também. Que possa todo mundo viver numa boa, tranquilo, uma sociedade harmônica. Isso que ele pensa que ele defende. Bom, muito bem, Herbert, a gente está caminhando. Deu. A gente vai analisando, né? Tem uns que vão ligar para mim, não fala isso e tal. Mas... Pois é exatamente isso que acontece. Bom, agora, Herbert, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria, agora você está no PSOL. E está batalhando aí a sua indicação para o governo do estado do Amazonas. Pré-candidatura, ficou naquela briga se teria prévia ou não, porque vocês têm outros 3 candidatos e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco dessa retomada, até porque o Herbert tinha sumido, gente. Né? Já fazia algumas eleições que a gente não via o Herbert na televisão lá, fazendo posicionamento tradicional dele, né? E aí? Tem as 2 outras candidaturas, né? E, como eu te falei, sobre as tarefas que eram colocadas, né? Eu vou fazer um papo reto aqui, né? No PSOL, hoje,
Eu não faço parte de nenhuma corrente política, de nenhum agrupamento. Essa minha candidatura eu estou lançando por conta própria. Por que eu estou lançando? Porque eu vejo a necessidade de fazer esse debate. A gente discutiu sobre vários problemas que tem o nosso país e que a gente está passando, a questão do desemprego, a questão dessa situação grave que passa o país. E eu lá no partido, eu vendo as reuniões, as discussões, eu não vejo nenhum companheiro, nenhuma companheira, entendeu? Em algumas que eu já participei, e eu não vi nenhuma preocupação com a situação da conjuntura que está. Parece que está tudo bem, e não está. Que o cara acabou de ser morto agora, domingo. O desemprego está enorme aqui, no nosso estado. Eu não sei na tua casa, mas durante a semana, 4, 5 pessoas por dia batendo lá em casa, quer um arroz, quer dinheiro, quer isso, quer aquilo, quer que dê... É constante isso na tua vida? Lá na rua de onde eu moro. Durante a semana é 2, 3 batendo, pedindo coisa ali onde eu moro. Eu moro ali perto da Seduc, no Japim. Sim. Complicado a situação. E aí, eu quero fazer esse debate, eu quero fazer essa discussão. Nós temos uma juventude que está sem rumo, sem saída. Aí é gente sendo assassinado, é uma situação complicada. A juventude desempregada, sem rumo, sem saída, né? Tu abre a TV, é mulher sendo espancada, marido matando a mulher, é uma violência descomunal. Você precisa ter política para a questão do lar, da moradia, da família. E eu me preocupo com essas coisas. Eu sou casado, eu tenho família, eu tenho filho, eu sou avô. Não tem como não se preocupar. Não, eu me preocupo, eu vejo a situação. Tu liga vários programas aí aquele rapaz com a cabeça cortada, todo decepado, um menino 20 e poucos anos. Por que aquele rapaz está ali? Está abandonado, é falta de política. Aquilo ali era para estar numa fábrica, trabalhando numa escola. Por que está 11 horas da manhã, todo estraçalhado, pedaço de perna para cá, cabeça para lá? Um jovem daquele não era para estar numa fábrica ou era para estar numa faculdade trabalhando? 11 horas da manhã, tá só os pedaços do corpo dele ali. E aí, governador não fala nada, prefeito não fala nada, presidente não diz nada. Complicado, cara, essa situação. Eu me preocupo com isso, eu me preocupo. Aí eu lancei meu nome lá para concorrer às prévias. Eu vou esperar como é que está essa situação no partido. Mas teve treta lá, né? Teve uns empurra horrível. Eu acho horrível isso. Pois a gente estava falando de violência agora, bem lembrado, uma né? Situação, como eu te falei, há uma situação de desagregação no nosso país. E isso atinge todo mundo. Isso vai atingindo todo mundo, né? Porque é uma crise social. A crise ela vai desintegrando todos os relacionamentos. Se você não tiver cuidado, isso atinge até dentro da sua casa. É verdade. Se você não tiver um pêndulo que controle bem legal, você vai sendo atingido também. E atingiu lá o partido também, essa política. Herbert, queria te agradecer. Eu que agradeço aí vocês. Foi um papo interessantíssimo, né? A gente agradece e deseja sorte mais uma vez. Queremos lhe ver mais vezes aí na política. É importante a gente ter vozes, né? Não só uma voz, mas vozes. Política se faz de pluralidade, acima de tudo. Obrigado. Beleza, eu que agradeço aí vocês e brigadão mesmo aí. Valeu.